Descubra por que muitos querem dominar Jerusalém. Você já se perguntou sobre os mistérios e histórias por trás das antigas ruas de Jerusalém? Prepare-se para uma jornada fascinante enquanto exploramos os segredos ocultos desta cidade milenar. Antes de começarmos a desvendar os segredos, vamos entender um pouco da história por trás dessa cidade sagrada. A narrativa sobre Melquisedeque e sua associação com Jerusalém é um tema intrigante tanto na Bíblia quanto na história de Jerusalém. Melquisedeque é mencionado no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, como um sacerdote e rei de Salém. Ele é descrito como abençoando Abraão após a batalha em que este resgatou seu sobrinho Ló, e Abraão reconhece Melquisedeque como um líder religioso significativo ao pagar o dízimo a ele. O nome Melquisedeque significa Rei da Justiça, e Salém é frequentemente interpretado como uma forma antiga de referir-se a Jerusalém. No entanto, a identificação exata de Salém com Jerusalém é tema de debate entre os estudiosos. Alguns argumentam que Salém pode ser uma referência a uma cidade diferente ou a uma região mais ampla. A figura de Melquisedeque é enigmática e possui poucas informações detalhadas sobre sua origem, linhagem e história. Ele é descrito como um sacerdote do Deus Altíssimo, adorador do Deus vivo, e sua aparição na narrativa bíblica sugere uma linhagem sacerdotal distinta que transcende as tradições religiosas posteriores associadas ao sacerdócio levítico. A associação entre Melquisedeque e Jerusalém tem implicações significativas para a história e o significado espiritual da cidade. Seguindo evidências da Bíblia e da arqueologia, sabemos que Jerusalém remonta ao período do Bronze, cerca de 2.800 anos antes de Cristo, quando era conhecida como a cidade de Salém. Posteriormente, foi conquistada pelos jebuseus por volta de 1500 a.C. Os jebuseus eram um grupo étnico que habitava a região montanhosa de Canaã, onde posteriormente se desenvolveu a cidade de Jerusalém. Sua origem exata e sua relação com outros povos da região ainda são temas de debate entre os estudiosos. A conquista de Jerusalém pelos jebuseus por volta de 1500 a.C. foi um marco significativo na história da cidade. Eles transformaram Jerusalém em uma fortaleza, construindo muralhas defensivas e implementando sistemas de defesa avançados para protegerem-se de possíveis invasores. Essa transformação foi fundamental para estabelecer Jerusalém como uma cidade estrategicamente importante na região, e sua posição elevada oferecia vantagens defensivas significativas. Além disso, as evidências arqueológicas sugerem que os jebuseus eram hábeis construtores e engenheiros, pois conseguiram desenvolver sistemas de abastecimento de água e outras infraestruturas que garantiam a sobrevivência e a segurança da cidade. Isso demonstra uma sociedade organizada e avançada para sua época. Uma das descobertas mais impressionantes relacionadas aos jebuseus foi feita durante escavações arqueológicas na cidade de Jerusalém. Os arqueólogos descobriram vestígios de uma fortificação maciça que remonta ao período dos jebuseus, incluindo grandes muros de pedra e torres defensivas. Essas descobertas fornecem evidências tangíveis do poderio militar e da habilidade de construção dos jebuseus. A conquista de Jerusalém pelo rei Davi no século XI a.C. foi um momento crucial na história da cidade e do povo de Israel. Após consolidar seu domínio sobre as tribos de Israel, Davi reconheceu a importância estratégica de Jerusalém e decidiu torná-la a capital de seu reino unificado. Esta decisão não só fortaleceu sua posição como líder, mas também estabeleceu Jerusalém como um centro político e religioso vital para o povo israelita. Davi, reconhecido por sua habilidade militar e liderança carismática, empreendeu a conquista de Jerusalém dos jebuseus, que ocupavam a cidade na época. Após a tomada da fortaleza jebusita, Davi expandiu e fortificou a cidade, transformando-a em uma capital digna de seu reino. Ele também trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, simbolizando a presença de Deus no meio do seu povo. No entanto, a história de Jerusalém é marcada por períodos de conflito e turbulência. Durante os séculos seguintes, a cidade foi palco de várias invasões e conquistas por potências estrangeiras, incluindo os assírios e os babilônios. Uma das tragédias mais significativas foi a destruição do Templo de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C., durante o reinado de Zedequias, o último rei de Judá. Esta destruição marcou o fim do reino de Judá e resultou no exílio de grande parte da população judaica para a Babilônia, um evento traumático conhecido como o exílio babilônico. Após o retorno do exílio, sob o domínio persa, os judeus reconstruíram o Templo de Jerusalém e restauraram a cidade. No entanto, a história de Jerusalém continuou a ser tumultuada, com períodos de domínio e ocupação por parte de diferentes impérios, incluindo os gregos e os romanos. Herodes, o Grande, governou a Judéia como rei cliente do Império Romano durante o século I a.C. Ele ficou conhecido por sua personalidade ambiciosa e por empreender grandes projetos de construção em todo o seu reino, com destaque especial para os projetos em Jerusalém. Uma das suas obras mais significativas foi a expansão e renovação do Templo de Jerusalém, conhecido como o Templo de Herodes. Este projeto de construção começou por volta de 19 a.C. e levou vários anos para ser concluído, continuando mesmo após a morte de Herodes, sob a supervisão de seus sucessores.
O Templo de Herodes foi uma recriação magnífica do templo judaico original, que fora destruído pelos babilônios em 586 a.C. e posteriormente reconstruído após o retorno do exílio babilônico. Embora Herodes seja frequentemente lembrado por suas realizações arquitetônicas impressionantes, sua figura também é associada a um governo autoritário e opressivo. Seus projetos de construção em Jerusalém visavam não apenas melhorar a cidade, mas também consolidar o seu próprio poder e legitimidade como governante da Judéia. A profanação do templo por Antíoco Epifânio no século II a.C. desempenhou um papel crucial na história de Jerusalém e da região circundante. Antíoco Epifânio era o rei Seleucidos da Síria, que governava sobre a Judéia na época. Ele tentou impor a helenização forçada sobre o povo judeu, proibindo práticas religiosas judaicas e profanando o templo de Jerusalém. A profanação do templo incluiu a instalação de um altar pagão e a prática de sacrifícios de animais impuros, como porcos, dentro do recinto sagrado. Essas ações desencadearam uma revolta liderada pelos Macabeus, uma família de líderes judeus que resistiram à opressão seleucida. A revolta dos Macabeus resultou na libertação temporária de Jerusalém e na purificação do templo, um evento celebrado na festa judaica de Hanukkah. Após a revolta dos Macabeus, Jerusalém passou por um período de independência sob a dinastia Asmoniana, que governou a Judéia até a chegada dos romanos. Em 63 a.C., Pompeu, o general romano, conquistou Jerusalém, colocando-a sob o domínio romano. A partir desse momento, Jerusalém e a Palestina estavam sujeitas à autoridade de Roma, embora a cidade continuasse sendo um centro religioso e cultural importante para os judeus. Com a ascensão do cristianismo como uma religião dominante no Império Romano, Jerusalém ganhou importância como o local de muitos eventos significativos da vida de Jesus Cristo, incluindo sua crucificação, ressurreição e ascensão. No século IV d.C., o imperador Constantino converteu-se ao cristianismo e iniciou grandes projetos de construção em Jerusalém, incluindo a construção da Igreja do Santo Sepulcro, que se tornou um dos locais mais sagrados do cristianismo. No entanto, a história de Jerusalém continuou a ser marcada por períodos de dominação estrangeira e conflito. A cidade foi conquistada pelos persas no século VII d.C., seguida pela conquista muçulmana liderada pelos árabes. Durante o domínio muçulmano, Jerusalém tornou-se um importante centro de peregrinação islâmica, especialmente após a construção da Cúpula da Rocha e da Mesquita de Al-Aqsa no Monte do Templo. No século XI d.C., Jerusalém foi capturada pelos cruzados durante as cruzadas, e a cidade passou a ser controlada por estados cruzados por quase um século. No entanto, em 1187, Jerusalém foi recapturada pelos muçulmanos liderados por Saladino, encerrando o domínio cruzado na região. Esses diferentes períodos de domínio estrangeiro deixaram suas marcas na arquitetura, cultura e identidade de Jerusalém, tornando-a uma cidade verdadeiramente multicultural e multifacetada. A história complexa e rica de Jerusalém continua a fascinar e inspirar pessoas de todas as partes do mundo até os dias atuais. Durante grande parte de sua história, Jerusalém esteve sob domínio muçulmano. Em 1917, após a Primeira Guerra Mundial, o colapso do Império Turco-Otomano deixou o Oriente Médio em um estado de incerteza. Com isso, várias potências europeias, lideradas pela Grã-Bretanha, obtiveram mandatos sobre a região, incluindo áreas que hoje compõem países como Israel, Jordânia e Síria. Após a Segunda Guerra Mundial, a descolonização ganhou força, mas a questão da Palestina se tornou um ponto de conflito, especialmente após o Holocausto. O movimento sionista, que buscava o estabelecimento de um Estado judeu, ganhou destaque. Em 1948, Israel foi proclamado como Estado independente. A cidade foi dividida entre Israel e Jordânia até 1967, quando Israel conquistou Jerusalém Oriental durante a Guerra dos 6 Dias. Desde então, Jerusalém unificada tem sido a capital de Israel, embora sua soberania ainda seja contestada pelos países árabes, principalmente devido à presença de comunidades palestinas na região. A disputa pela cidade sagrada reflete interesses históricos, religiosos e políticos profundos, tornando-a um ponto central de tensão no conflito israelo-palestino. Após a Guerra dos 6 Dias em 1967, onde diversos países árabes não aceitando a formação do Estado de Israel, se uniram para atacar, porém foram anulados militarmente pelo pequeno país recém-criado, Israel conquistou Jerusalém Oriental, incluindo a Cidade Velha, unificando a cidade sob controle israelense. Esta conquista foi um momento de grande significado histórico e emocional para Israel, já que Jerusalém é uma cidade sagrada para o judaísmo e o cristianismo. A cidade é um símbolo de importância espiritual e cultural para milhões de pessoas em todo o mundo, mas também é uma fonte constante de disputa e controvérsia. No entanto, sua rica história e significado duradouro continuam a fascinar e inspirar aqueles que estudam e visitam Jerusalém. Deixe seu comentário abaixo compartilhando suas opiniões. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos interessantes como este. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.